Fugir dos seus problemas nunca os resolve. Coisas escondidas são as que nos adoecem. Coisas que escondemos das pessoas, coisas que não queremos que ninguém saiba. Estou fazendo uma pequena série de 2 partes hoje sobre chaves para avançar. Precisar de avanço significa que você vai enfrentar algo que está te impedindo de fazer o que você realmente quer fazer, ou ser quem você realmente é, ou ter o que realmente quer ter. E a nossa primeira inclinação é sempre, e é o certo a se fazer, é orar para que Deus nos livre ou para que Deus nos ajude. Quase sempre nós oramos pedindo que Deus nos ajude, mas raramente queremos realmente que Ele nos ajude. Queremos que Ele faça tudo por nós. Quero dizer, na essência, é mais ou menos isso. Porque quando você pede a Deus para te ajudar, então isso significa que Ele vai te dar algo para fazer. Ele não vai fazer todo o trabalho, Ele vai te dar algo para fazer. Eu acho que eu expliquei isso muito bem e deixei esse ponto bem claro nesta manhã, mas no caso de você não ter comparecido, eu quero te dizer que quando você ora e pede a Deus que faça qualquer coisa na sua vida, você precisa estar preparado para ouvir aquilo que Ele pode dizer de volta ou como Ele vai direcionar ou guiar você. E você precisa estar preparado para fazer o que quer que seja que Deus queira que você faça. Agora olhem para mim. Deus não vai fazer coisa alguma por nós enquanto estivermos sentados sem fazer nada. Nós somos parceiros de Deus, o que significa que Ele tem uma parte e você tem outra. Você não pode fazer a parte dele e Ele não vai fazer a sua. Somos parceiros de Deus. Então eu falei sobre estas coisas pela manhã. Eu quero começar agora dizendo que se você quer avanços, tem que parar de culpar outras pessoas e assumir a responsabilidade. A maioria de nós gosta de culpar os outros pelos nossos problemas. Eu fiz isso por muito tempo. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e todo o problema que eu tinha, cada má atitude que eu tinha, meu temperamento, toda vez que eu sentia pena de mim mesma, o que quer que fosse, era sempre se isso não tivesse acontecido comigo. Bem, houveram muitos problemas na minha vida por causa do que aconteceu comigo, mas quando nós estamos em Cristo, agora ouça, a Bíblia diz claramente que nós nos tornamos novas criaturas, que as coisas velhas se passaram. E quantas coisas? Todas as coisas se fizeram novas. E não significa que em apenas uma noite tudo muda completamente. Não significa que se você estiver acima do peso, na manhã seguinte vai acordar magrinho. Isso não significa que se você é careca, na manhã seguinte você vai acordar e ter uma cabeça cheia de cabelos. Eu acredito que ser uma nova criatura significa que nós nos tornamos novo barro espiritual. Eu acredito que significa que Deus nos coloca em uma posição onde, apesar de nós termos coisas para superar, e há muitas coisas que precisamos aprender, e uma delas é ouvir a Deus e ser obediente a Ele. Mas neste ponto, quando você nasce de novo e recebe a Cristo, agora ouça-me. Tudo aquilo que Deus prometeu aos seus filhos, tudo isso se torna possível para você. E se alguém pode ter alguma coisa que Deus oferece, esse alguém pode e deve ser você. Amém? E você diz, mas não é minha culpa. Bem, o que aconteceu em sua vida pode não ser sua culpa. Talvez alguém possa tê-lo ferido muito. Talvez alguém possa ter roubado de você, mentido para você. Talvez você tenha sido abusado por alguém. Mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim. Essa é a coisa que me preocupa, que quando nos machucamos, depois ficamos carregando essas coisas por toda a nossa vida. Isso se torna uma desculpa
para nunca conseguir melhorar. Quantos de vocês sabem que a natureza humana gosta de culpar? 14 de vocês sabem disso. Você já viu um marido e uma esposa que saíram de casa atrasados para algum lugar? A esposa diz, a culpa é sua, e ele diz, a culpa é dela. Nós não somos muito bons em apenas dizer, sabe de uma coisa? Isso foi culpa minha, eu sinto muito. Nós falamos um pouco disso hoje pela manhã, mas acho que vale a pena repetir. Quer saber? Isso foi totalmente culpa minha. Eu realmente sinto muito, eu me pergunto por que isso é tão doloroso para nós. Sabe por quê? O diabo faz ser doloroso porque ele não quer que nós façamos isso, porque ele sabe o poder que é liberado para nós quando assumimos a total responsabilidade pelas nossas ações. Amém? Eu estou dando a você uma tarefa de casa, a qual é vá para casa e tenha uma reunião consigo mesmo. Uma reunião de exposição da verdade. E uma das coisas que eu gostaria que você se perguntasse é: o que está acontecendo na minha vida pela qual eu estou culpando os outros e que talvez seja a hora de parar com isso, e mesmo que seja a culpa deles, eu agora vou assumir a responsabilidade de trabalhar com Deus para consertar isso. Agora, Adão e Eva. Gênesis 3, 11. Deus disse, quem lhes disse que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse? E disse o Senhor à mulher, o que é que você fez? E a mulher disse, a serpente me seduziu e me enganou, e eu comi do fruto da árvore proibida. Então ela não disse, eu te desobedeci, eu pequei. Ela meio que tentou contornar o problema e disse, bem, foi o diabo, ele me fez fazer isso. Então o Senhor deu as costas para Eva e se voltou para a serpente. E disse, por que você fez isso? Você será amaldiçoada mais que todos os animais do campo, sob o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade ou hostilidade aberta entre você e a mulher, como também entre a sua semente e a semente dela. Ele fatalmente ferirá a sua cabeça, mas você apenas o ferirá no calcanhar. Então nós sabemos que o inimigo foi bem-sucedido em causar algum dano à vida de Jesus, mas sabemos quem venceu. Amém? Então, começamos com Deus perguntando o que você fez, Eva. Ela disse, foi o diabo. Eu quero que você observe, no entanto, que Deus direciona a responsabilidade para todas as pessoas neste incidente acontecido aqui. Então Deus disse à mulher, multiplicarei as suas dores de parto, com dor darás à luz aos seus filhos, e ainda o teu desejo e vontade será para o teu marido, e ele reinará com autoridade sobre você e será responsável por você. Pessoal, quem quer ter autoridade, não se esqueça da parte da responsabilidade. Isso não significa que você vai ficar mandando na mulher o tempo todo, enquanto você não cuida dela. Amém? Por falar nisso, Dave, hoje à noite eu quero massagem nos pés, tá? Então, a Adão, o Senhor disse, agora veja, ele falou com Eva, ele falou com o diabo, e agora ele está falando com Adão. Então ele disse, porque você ouviu atentamente a voz da sua esposa, comeu a fruta da árvore que eu ordenei a você, dizendo que não a comesse? Agora, antes de prosseguir, deixe-me lhe dizer que isto não significa que um homem não deve nunca ouvir a sua esposa. Nós estamos falando de um incidente aqui.
Isso não estabelece um programa de vida inteira onde os homens não vão dar ouvidos às suas esposas. O problema foi que Adão sabia o que Deus havia dito e ele preferiu ouvir a Eva do que ouvir a voz de Deus. E isso é o que o homem não deve fazer. Você deve sempre confiar em Deus para as questões e as mulheres também devem. Amém? A terra agora está debaixo de maldição por sua causa, e com o suor do seu rosto você comerá por todos os dias de sua vida. A culpa começou no jardim e passa adiante por toda a Bíblia. Este é um dos maiores problemas da sociedade hoje. É incrível que, ao passar por uma cirurgia, você tenha que assinar papéis que dizem que se eles te matarem 20 vezes, não é culpa deles? Quero dizer, nada é culpa de ninguém hoje. Isto é um absurdo. Nós vivemos em um mundo onde ninguém, absolutamente ninguém, quer se responsabilizar por coisa alguma, mas nós, como igreja, somos melhores do que isso e nós devemos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. E qualquer pessoa aqui com alguma força espiritual deveria ser facilmente capaz de dizer, sem rodeios, isto foi minha culpa, eu assumo total responsabilidade e realmente sinto muito. Você pode imaginar o quão melhores os relacionamentos seriam se as pessoas parassem de culpar e reconhecessem os seus próprios erros. Agora, Abraão, Sara e Agar. Uma das histórias mais tolas da Bíblia. Agora, Sarai, a esposa de Abraão, não havia lhe dado nenhum filho, mas ela tinha uma criada egípcia cujo nome era Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis aqui, o Senhor me impediu de ter filhos, então eu peço a você que vá para a cama com a minha criada, para que ela possa te gerar um filho, e talvez eu tenha filhos através dela. E mais uma vez, um homem tolo ouviu a sua esposa. Amém? É óbvio que todas nós sabemos que o que ela sugeriu não foi uma boa ideia. Que tipo de mulher nesse mundo gostaria de dar o seu marido para uma outra mulher? Para ele fazer sexo com ela? Depois que Abraão viveu na terra de Canaã por 10 anos, sua esposa Sarai trouxe Agar, criada egípcia, e a deu ao seu marido Abraão para ser a sua segunda esposa. Ele foi para a cama de Agar e ela concebeu. Quando percebeu que havia concebido, ela olhou com desprezo para sua senhora, considerando Sara como insignificante por causa de sua infertilidade. Então, logo de cara, Sara deveria ter percebido isso. Mas o certo é que Agar estabelece uma atitude. Eu estou grávida e você não. Mas aqui é que fica bonito. Então Sarai disse a Abraão: a responsabilidade pelo erro cometido por mim e pelo comportamento arrogante de Agar é sua. Agora eu lhes pergunto, o que faz disso culpa de Abraão quando foi Sara que começou essa história? Isso apenas nos mostra como as pessoas jogam o jogo da culpa. E aqui por volta do versículo 6, mas Abraão disse a Sarai: olha, a sua criada está inteiramente em suas mãos e sujeita à sua autoridade, você faz o que quiser com ela. Então Sara disse: é sua culpa. Ele se virou e disse: não, a culpa é sua e eu não vou lidar com isso. Então Agar, ela está no meio disso, e então ela decide fugir. Deus a encontra e diz: onde você vai? O que está fazendo? No verso 8. E ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. E nós vamos falar daqui a um minuto sobre fugir dos problemas em vez de enfrentá-los. Então o anjo do Senhor disse a ela, no verso 8, o anjo do Senhor disse a ela: volte para sua senhora e sujeite-se humildemente à sua autoridade. Bem, nossa! Por que eu devo fazer isso? Mas o Senhor disse a ela: eu multiplicarei muito os seus descendentes.
Eles serão tantos que não se poderá contar. Então aqui está o ponto que eu quero frisar. Fugir dos seus problemas nunca os resolve. Coisas escondidas são as que nos adoecem. Coisas que escondemos das pessoas, coisas que não queremos que ninguém saiba. Agora, eu não estou dizendo que nada deve ser privado, mas às vezes uma das melhores coisas que você pode fazer, se você tem algo dentro de você que fica te incomodando, e é algo que você tem muito medo de que alguém descubra sobre você, é bem melhor para você conversar com um pastor que você confia ou encontrar um bom amigo. E se você puder encontrar um bom amigo que sabe como manter a boca fechada, você tem uma mina de ouro. Amém? Eu quero dizer, eu odeio dizer isso, mas é muito difícil encontrar pessoas hoje que guardem os seus segredos. E isso é uma vergonha. Nós precisamos ser confidenciais e nós não devemos contar os segredos de outras pessoas, mas guardá-los. Se você encontrar alguém que possa confiar, então vá e compartilhe isso. Diga, sabe, eu me sinto tão mal por isso. É interessante como quando você tira algo de você, isso tira o poder daquilo. Quando Satanás acha que está escondido em segredo, então ele pode continuar te atormentando, sabe? Então, há algumas coisas das quais nós fugimos porque Deus continua tentando nos fazer lidar com elas e nós apenas queremos deixar para outro dia. Pode ser perdoar alguém, pode ser confrontar alguém. Talvez haja alguém na sua vida que tira vantagens de você e não te trata bem. Talvez sejam seus pais que esperam muito de você. Eles não estão deixando você crescer, ter a sua própria vida. Então você desenvolve um relacionamento disfuncional com eles e você sabe que precisa confrontar isso, mas não o faz. Então você continua nesta bagunça, odiando esta bagunça mais e mais e mais. Você precisa lidar com as coisas, confrontá-las, superá-las, conseguir avançar e começar a entrar na vida real que Deus tem para você. Amém? Às vezes há coisas que talvez você tenha feito na vida que talvez precise voltar e consertar. Nem sempre podemos voltar e corrigir tudo que fizemos de errado, mas há algumas coisas que você pode, coisas que Deus pode querer que você faça. Então vou te contar uma história, eu acho que já contei apenas 2 vezes. Bem, na verdade eu me casei com um homem quando eu tinha 18 anos de idade. Só para fugir do meu pai. Eu realmente nunca pensei que alguém iria me querer, porque eu tinha sido abusada sexualmente. Eu sabia lá no fundo do meu coração que eu estava cometendo um erro, mas eu queria ter alguém. Eu tinha medo de nunca ter ninguém, então eu me casei com este homem. Na verdade, foram mais 5 anos de tormenta. E ele era um vigarista, ele podia te convencer de qualquer coisa. E, na verdade, ele era um ladrão. Então eu trabalhava para uma empresa, eu fazia os pagamentos, e ele me disse para preencher alguns cheques para várias pessoas diferentes, aleatoriamente, e na época era muito fácil ir e descontar um cheque. Em qualquer lugar você podia entrar e dizer, eu quero descontar esse cheque, e descontavam para você. Então o que aconteceu foi que ele me convenceu a roubar o dinheiro desta empresa onde eu trabalhava. Então você tem diante de você uma pregadora que por um tempo foi uma ladra. Isto é o quanto Deus pode mudar a gente. E eu não sei, mas acho que isto pode fazer alguém se sentir um pouco melhor sobre si mesmo ao saber quem você está ouvindo hoje. E ainda bem que pela lei já prescreveu, assim eu não posso ser presa. Então, eu estava fazendo o meu pequeno estudo bíblico em casa e eu tinha todos esses grandes sonhos e planos para a minha vida e eu comecei a sentir que eu precisava procurar aquela empresa e contar tudo o que eu havia feito e devolver o dinheiro. Imagine como eu fiquei assustada. Eu não sabia o que eles poderiam fazer, sabe? Eles poderiam me jogar na cadeia. Mas eu sentia muito claramente que se eu quisesse continuar com Deus e fazer tudo o que Deus quisesse, eu não poderia deixar esta situação
pendente. Agora, eu não estou dizendo que você precisa fazer o que eu fiz, eu estou te dizendo que isso foi algo que Deus me disse para fazer e eu precisava obedecer a Deus. Do contrário, eu ainda estaria dando um pequeno estudo bíblico em casa. Agora, quero que você me ouça. Deus tem grandes planos para muitos de vocês aqui. Mas só porque Deus planejou não quer dizer que vai acontecer. Haverá coisas que Deus exigirá de você. Haverá coisas difíceis que Ele vai te pedir. Pode haver alguns sacrifícios que Ele vai pedir para você fazer. Pode ser alguma oferta sacrificial, sabe? Pode ser como uma das coisas que aconteceu na minha vida uma vez, quando Deus me pediu para que eu e meu marido cuidássemos dos meus pais até que morressem. Eu te garanto que eles eram as últimas pessoas no mundo que eu queria cuidar. Não havia motivo para eu fazer isso, eles tinham me maltratado, eles abusaram de mim, eles não fizeram nada por mim, e ainda assim eu sabia que esta era a coisa certa a fazer. Não foi divertido fazê-la, mas eu sabia que era a coisa certa a se fazer. Agora ouça o que eu vou dizer. Só porque alguém tratou mal a você, isso não te dá autoridade para fazer algo errado. E isso é para alguém aqui hoje. Foi para ouvir esta declaração que Deus te trouxe aqui. E eu falo sério, porque às vezes nós achamos que porque alguém nos maltratou, nós temos justificativa para não a amar, não a tratar bem ou para não ajudá-la. Bem, por que eu devo te ajudar depois do que você fez comigo? Bem, porque isso é o que Deus faz. E você parece com Ele. É por isso que Ele diz: ame os seus inimigos, abençoe os seus inimigos, para mostrar que você é como seu Pai Celestial. Se nós estamos no mundo e representamos a Deus, então nós não podemos viver como o resto do mundo. Nós temos que fazer coisas que não fazem sentido para o mundo ou para a mentalidade natural, mas fazemos isso porque nós sabemos que esta é a coisa certa a fazer. Meus pais viveram por muito tempo, quero dizer muito tempo, longo tempo, e custou muito dinheiro mantê-los em uma casa de repouso. Eu tive que contratar alguém para me ajudar a fazer as tarefas e fazer coisas para eles, e não havia nenhuma razão para eu fazer isso, mas eu posso te dizer que isso foi provavelmente uma das coisas mais poderosas que eu já fiz, que afetou-me no reino espiritual, e isso me deu poder espiritual e arrancou o poder de Satanás. Então não pense que você pode ser ruim para alguém só porque esta pessoa é ruim para você. Deixe-me te dizer algo. Ser um cristão poderoso quer dizer um cristão correto, um cristão bíblico. Não é para as pessoas fraquinhas. Com certeza haverá coisas que Deus vai te pedir, mas certamente não é nada além do que Ele fez por nós. Mas Ele vai te pedir que faça coisas e ao longo do caminho você terá que confrontar coisas que você pode não querer confrontar. Muitas vezes nós queremos esquecer as coisas e seguir em frente, mas tem coisas que não podemos agir assim. Não precisamos voltar e pagar pelos nossos pecados, mas nessa instância, por qualquer motivo que Deus sabia, Ele queria que eu resolvesse aquilo, apesar de me deixar totalmente apavorada. Então eu tive que encontrar esta empresa que havia se mudado, e em seguida eu falei com o filho que agora dirigia a empresa, e sabe, com certeza eu estava tremendo. Eu disse: você se lembra de uma vez quando um empregado roubou algum dinheiro de vocês através dos pagamentos e blá, 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 blá? E ele disse: sim. Eu disse: bem, fui eu quem roubou. Eu disse: eu só queria te dizer que eu sou cristã agora e eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu gostaria de devolver o seu dinheiro. Ele não era cristão, ele era um homem judeu, era de família judia, mas eu acho que as pessoas, elas ficam impressionadas, não que eu quisesse impressionar alguém, mas elas se impressionam com a genuinidade da nossa fé em Deus.
Quando nós fazemos as coisas certas, ele tinha que saber que era difícil para mim. E, portanto, eu não sei como isso afetou a vida dele mais tarde, mas definitivamente eu sei que se eu não tivesse feito isso, ainda estaria em algum lugar lá atrás, eu não estaria aqui para te contar essa história. E então, não estou dizendo que você precisa voltar e fazer isso, pode ser o que Deus quer que você faça, mas o que eu estou te dizendo, que seja o que for que Deus te pedir para fazer, o que quer que seja que Ele te pediu e você ainda não fez, o que for que Deus te peça para fazer no futuro, não importa o quão difícil possa parecer, jamais fuja do que Deus diz para você fazer. Siga em frente e resolva isso, porque às vezes quanto mais difícil é, mais poder aquilo trará para você de algum jeito, forma ou maneira. Bem, nunca fuja do que Deus está te pedindo para fazer. Encare isso, assuma a responsabilidade e trabalhe com Deus para corrigir. Essa é uma das chaves mais importantes para avançar na sua vida.